Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fora de Série, que é um espaço pra gente falar um pouquinho sobre tudo, mas com um olhar fora do comum. E pra quem tá acompanhando as minhas entrevistas, sabe que eu gosto muito de falar sobre arte e cultura. E hoje eu trouxe uma pessoa que entende muito bem sobre isso. Ela toca piano, ela desenha, ela tá envolvida com todas as áreas da arte. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a Raquel Justo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para essa entrevista. Agradeço desde já. Pode começar. Então, pra gente iniciar, assim, com uma introdução, eu quero que você nos conte quando que a arte entrou na sua vida, quando a música entrou na sua vida. Você era muito nova? Como foi? Olha, eu lembro que com 6 anos eu entrei na aula de piano. E foi em Toledo. E a partir daí nunca mais eu parei. Sempre tocando, sempre fazendo cursos e estudando. E com 9 anos eu já tocava em recitais muito bem, que eu lembro as músicas. E com 14 anos eu já estava no topo. E comecei a dar aula com 14 anos. Super novinha, né? Super nova. Então o pessoal que fazia aula na Casa da Cultura, muitos saíram da Casa da Cultura para estudar comigo numa escolinha que eu abri. Uma portinha, minha mãe era professora de datilografia, e atrás da escolinha dela eu tinha o piano. E ali eu já tinha mais de 20 alunos. Com 14 anos. Com 14 anos. Que incrível. E a partir daí nunca mais parou de dar aula? Não, e daí como eu já tinha meu dinheiro, então eu comecei a fazer aula de desenho também. Com 13 anos eu comecei a fazer aula de desenho e pintura em tela. E também nunca mais parei. Que incrível. Então a arte sempre fez parte da sua vida desde novinha e segue até hoje. E eu defini pra minha vida o que eu queria. Logo cedo. Logo cedo. Muito legal isso. E conta pra gente, então, quando você teve que escolher uma área profissional, fazer uma faculdade, você foi pra área de artes também? A primeira faculdade foi serviço social. Mas foi engraçado, porque eu cheguei e vi a lista do que tinha em Toledo, na Facitol ainda. Depois que virou a Unioeste. Ainda bem, quando eu me formei em serviço social, era a Unioeste daí. Já era uma universidade. E fui fazer serviço social porque não tinha música, não tinha artes, e eu não poderia ir para outra cidade. Meus pais não tinham condição de me bancar. E é isso, daí com 18 anos eu casei, fui embora para Cascavel. Lá eu só trabalhava com artes. Era professora de arte no Colégio Auxiliadora. Depois fui professora de órgão eletrônico na Discolândia por 5 anos. Aí voltei para Toledo, daí fui dar aula na Casa Cultura de piano, de órgão eletrônico e de pintura. Depois voltei para Cascavel, abri um ateliê de pintura e música. E aí teve uma parte da minha vida que eu separei, divorciei e fui embora para São Paulo. Fui estudar, fui fazer música, educação artística. Aí se formou em música. Aí fui para lá para estudar. Durante 10 anos eu fiquei lá nessa labuta de estuda artes, estuda pintura, estuda técnicas diferentes, estuda piano, estuda saxofone, estuda tudo quanto é instrumento. Dei aula na faculdade lá de desenho e pintura, numa escola que tinha dentro da universidade. E aí vim embora para cá no momento que fui assaltada e eu me vi 1.000 quilômetros longe de qualquer parente. Eu falei assim, sozinha. Eu falei assim, não, tá na hora de voltar. Aí voltei para Cascavel em 2018. Comecei a dar aula. Ali também já tinha 20 alunos ali, mais 10 alunos em Toledo. Era o meu limite, né? 30 horas por semana, de piano. Aí veio a pandemia. E na pandemia, vim embora para Santa Helena. Socorro, Santa Helena! Aí eu tinha casa aqui já fazia uns 30 anos. E eu falei assim, não, aquela casa é no meio do mato, eu acho que eu vou me esconder e a pandemia não vai me pegar. E daí trouxe a minha mãe, idosa, e viemos nós duas. Aí tocando o piano todos os dias, os vizinhos escutavam, passavam na rua com os cachorrinhos, ouvia aquele piano. Aí perguntaram para mim se eu poderia dar aula para os filhos, né?
Eu falei, até posso. Aí eu comecei a dar aula em 2022. Só na minha rua, 5 vizinhos compraram piano. E aí começou a crescer, de boca em boca, foi indo. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Nem vou mais embora para Cascavel. Aluguei tudo lá e fico aqui então, porque aqui eu fui bem recebida, é uma cidade maravilhosa, pessoas maravilhosas. Conheci a Débora, ela fez a minha cabeça para ficar aqui também, a Débora da Cultura. Sim. E eu falei assim, então é isso, vou ficar por aqui. E até quando Deus quiser. E aqui em Santa Helena, na verdade, foi algo novo, né? Porque a gente não tinha aulas de piano. Diferente de Cascavel, que eu acredito que deva ter muitas outras oportunidades. Vários conservatórios. Professores, exato. Então aqui você é a única no momento. E eu pensei assim, aqui eu vou ser muito mais útil para a cidade, para o desenvolvimento da cultura pianística aqui, do que Cascavel, que já é uma cidade maior, que tem tudo, né? Então, vou ficar por aqui. A minha intenção é essa, de ajudar a desenvolver a cultura aqui na cidade. Essa cultura artística, a cultura pianística, né? Sim. E apoiar a Débora na cultura. E acredito que já esteja fazendo um ótimo trabalho. Eu fui no ano passado no recital que seus alunos apresentaram. Foi lindíssimo. Espero ter mais vezes. Esse ano vai ter noite de gala de novo. Olha que legal. Então já fica o convite aí, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue levar os alunos numa limusine. Porque a intenção chique. é essa. Fazer aquela vivência da moda antiga, sabe? Aquela coisa, aquele glamour, aquele negócio que a gente vê nos filmes antigos, né? Vamos ver se a gente reconstrói essa imagem retrô. Olha que já nessa noite de gala. O ano passado legal. Já foi muito legal. Você, assim, agora saindo da parte das aulas, você ainda faz apresentações também pessoais, em recitais, enfim, tocando piano? Faço. Fora do município também? Eu gosto. Aonde que me chama, eu tô indo. Que você também tem a parte da pintura, que você pinta muito bem. Você também trabalha, vende a sua arte nisso? Vendo quadros, pintura de pessoas. Na pandemia, como eu não conseguia me relacionar com pessoas, então me relacionava com um muro. Aí eu pintei muitos metros, mais de 100 metros de muro por aí afora. Então eu ficava com a minha paleta de tintas, envolvida com o muro o dia inteiro. Em Itaipulândia tem bastante pintura minha lá. Aqui em Santa Helena tem alguma? Tem na antiga Casa da Cultura. Ali tem uma. E você já chegou a dar aulas também de pintura aqui em Santa Helena? Na minha casa. Também? Na minha casa. Eu tenho os alunos de piano e tenho os alunos de artes. Então, daí eles fazem pintura, fazem desenho e é isso. Quem quiser aprender a desenhar, estamos juntos. E essa parte de pintura em muros, eu acredito que seja bem complicada, né? Porque é uma grande tela. Você aprendeu aonde? O que mais eu acho, assim, é que eu fui ousada de tirar da tela pro muro. Que eu gosto de dançar quando eu tô pintando. Então, daí no muro tem mais espaço para poder movimentar e dançar. E é legal essa parte da dança, que o pincel dança. Só que eu precisei dar uma parada agora de pintar o muro por causa que tem um calo muito... Opa! Tem um calo muito grande aqui no dedo por causa dos pincéis. E daí estava afetando tocar piano. O dedo tá ficando mais duro. Então, aí eu tive que dar uma parada de pintar muro. Então, assim, quando aparece algum trabalho de tela, de desenho, eu faço em casa. Mas não saio mais na rua para pintar muro agora. Falando sobre os seus alunos, já que você deu aula a vida inteira, qual é mais ou menos a faixa etária de pessoas que você dá aula? Tem um nível aí ou para qualquer idade? Olha, eu já dei aula para bebê, fazendo a musicalização infantil para bebezinho. E a partir de 4 anos que já tem um entendimento já dá para introduzir notas, né? Notas musicais, desenhos, símbolos. Aí, a partir de 4 anos, eu costumo já pegar os alunos para dar aula. E daí tem todas as idades. Inclusive, vovôs que fazem aula também. A terceira idade agora está aderindo, até porque ajuda, né? Na memória. E
no desenvolvimento. Então, assim, a música em si, ela chega no lugar mais alto do nosso cérebro. E ela faz mais conexões do que qualquer outra coisa na vida, estudar outra coisa. Então, assim, as conexões que fazem, ela ajuda a desenvolver a inteligência, a memória. E é isso. Então... É um exercício para não deixar que o cérebro vá sucumbindo, deixar o cérebro ativo sempre. É, sempre ativo. Então, em todas as idades é bem-vindo estudar música, né? E o piano, olha só que maravilha que é. Você tem os dois lados do cérebro. E o piano, ele desenvolve a sua coordenação motora dos dois lados. Então, é um instrumento que ele toca as notas de todos os instrumentos de uma orquestra. Se o violino, no caso, as cordas, são 4 instrumentos diferentes para fazer o todo, voz masculina e feminina, o piano ele faz tudo. Então, é muito legal essa parte aí, que ele faz todas as vozes. E se quiser, faz todas as vozes ao mesmo tempo. É um instrumento muito lindo Ele mesmo. é completo. E você toca mais algum outro instrumento além do piano? Ah, eu toco saxofone, flauta doce, o sax eu toco na banda do Lions, acho que o pessoal já viu eu desfilando aí 7 de setembro. De tudo um pouco mesmo. O sax é um hobby, né? Então, assim, é minha diversão. Esse de saxofone você nunca chegou a dar aula? Eu dei aula em Cascavel para uma pessoa que quis muito fazer aula. Mas aqui em Santa Helena, não. Aqui eu deixo para o William. Ele Ah, é verdade. é expert. Então, já que você já tocou, sabe, vários instrumentos, né? Você já participou alguma vez de alguma competição? Algum recital competitivo? Já. Na adolescência em Toledo tinha muito disso. Eram recitais que a gente fazia com as técnicas dos livros, né? Com as sonatinas. Então, a gente competia entre os pianistas dali, né? Da época. E em Cascavel também, depois que eu fui para lá, no conservatório também teve competição. E até a música que eu ganhei, que foi o Piniclou, que eu toquei o ano passado aqui na Noite de Gala. Repeti ela. Então, são músicas que eu aprendi e decorei na adolescência, que nunca mais eu esqueci. Porque quando a gente aprende, quando criança e na adolescência, eu acho que faz parte das células da cabeça, a gente não esquece mais. E o que aprende agora numa vida adulta, se você não repetir, esquece. Então, a diferença é essa, a memória de curta duração, de longa duração, a de longa duração está na infância e na adolescência. É melhor essa. Por isso que é bom já colocar desde pequenos. Porque daí vai fazendo parte já da longa duração. Né? A memória de longa duração. É legal. E você tem alguma música favorita para tocar no piano? Tem várias. Depende do estado emocional do momento. E tem sambinha, tem chorinho, tem as clássicas que eu amo muito recordar elas, né? E daí agora tem essas novas, os TikTok por aí, que os alunos querem essas, aí eu tenho que ficar tirando. Eu ia perguntar isso. Qual são as principais músicas que os alunos procuram? São eles que escolhem? Eles escolhem. Mas às vezes tem uns que vêm com uma música que eu nunca escutei na vida. Daí vem, prof, essa daqui é nova. Quero essa. Daí eu tenho que procurar onde que eu vou escutar, como que eu vou tirar, se tem alguma coisa que já está escrita em partitura. Daí eu vou atrás disso. Mas assim, é divertido porque daí a gente vai renovando o repertório musical com as coisas mais modernas. E as crianças, elas querem coisas de agora, né? Os adolescentes querem coisas de agora. Então, aquelas das antigas, não, elas não estão muito afim. Algumas pessoas gostam, né? De músicas dos anos 70, 80, mas é a minoria, querem tudo de agora. E para as apresentações também, como por exemplo a Noite de Gala, daí é você que escolhe a música que o aluno vai tocar ou são eles que ficam livres para escolher também? Eles são livres para escolher. Né? Então, assim, eles escolhem, daí eles tocam várias, escolhem do repertório deles, aquela que está melhor, que estão mais firme, que já está decorada, porque eles não querem tocar com partitura, eles querem tocar de cor. E assim, é muito legal, porque tem que trabalhar o emocional do aluno também,
que para subir num palco sozinho e apresentar uma música, tem que estar firme o emocional. Então, treme um pouco, mas tem que encarar até o final. Se errou, eu sempre incentivo o aluno a não parar, faz um arranjo improvisado na hora e continua, porque as notas erradas, quando elas são tocadas assim, elas morrem, aí ninguém mais vai ficar ressuscitando aquela nota. Então, pode colocar outra, substitui, improvisa. Então, assim, esse lado emocional a gente trabalha muito no momento dos ensaios. E para você, qual que é a parte mais gratificante de realizar esses eventos e ver seus alunos se apresentando? Daí eu me emociono, porque eu vejo que do nada eles estão fazendo música, estão tocando lindo. Aí eu curto. Então, assim, cada recital que tem, meu olho brilha quando eu vejo que as crianças estão produzindo e elas estão apresentando e elas têm uma postura de pianista no palco, elas evoluíram. Então, assim, essa evolução é a coisa mais gratificante que tem. E você consegue ver o amor que conseguiu transmitir para eles, né, pela arte? Eu acho assim que a gente faz história no coração das pessoas. Que quando se faz um trabalho de coração, eles gravam você no coração. Eles levam você no coração. Não é só a música. Então, assim, eu penso, não adianta só ser uma professora de música e ensinar isso. Precisa ter também o exemplo. Porque o exemplo, ele fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu preciso ser uma pessoa muito legal, certa, sabe? Uma postura de pessoa que tem valores, porque conforme o professor ele vai passar o valor. E eu acredito que isso daí é uma coisa que a gente está precisando muito na sociedade, né? Então, assim, eu procuro me colocar de uma forma, de uma postura, de uma pessoa mais correta possível, apesar de ser meio louquinha, meio doida, mas, assim, essa parte de valores eu procuro conservar. Daí, nisso, eu acho que sou bem conservadora. Até por causa da idade também, né? E agora, na música, daí pode liberar vários sons, ritmos e invenções. Aí, na música, ela aceita. Mas, na vida real, acho que a pessoa tem que ter valores. Sim. E um detalhe também que eu vejo é que a facilidade que eu tenho com mais de 40 anos dando aula, então eu consigo chegar rápido no mapa mental que o aluno faz quando ele vai estudar. Então, a gente consegue perceber como que o aluno assimila, como que ele estuda, como que ele se aceita como estudante. E esse mapa mental, ele me direciona para como eu vou ensinar esse aluno. Então, eles são mesmo ensinados de formas diferentes, não são todos iguais, é conforme o mapa mental que cada um tem. Aí, essa é uma facilidade que eu tenho de leitura do aluno. Eu lembrei agora de mais uma coisa que eu vi no seu Instagram já algumas vezes, que você realiza colônia de férias com seus alunos. Conta como que acontece isso. Adoro! Os alunos, eles são minha prioridade, né? Então, essa colônia de férias é para eles interagirem entre eles, para fazerem amizades entre os músicos ali, essa cultura pianística, para eles já ficarem mais amigos e interagirem entre eles. E também eu fico observando como que eles se comportam na aula individual e como que eles se comportam no grupo. E como que eu posso trazer toda essa parte musical para ajudar o emocional de cada um. E ali eu fico como uma pesquisadora. Eu faço as brincadeiras e fico mais observando para ter mais estudo do aluno, não, como é que eu vou falar a palavra agora?
para entender mais o aluno, né? E como que eu vou fazer para ensinar eles, qual que é o melhor caminho, né? Uso as falas para trazer na aula, as músicas que eles cantam. E até porque eles são uma outra geração. Eu preciso aprender com essa outra geração. Eu não posso só querer ensinar uma coisa, sendo que eu preciso aprender também com essa geração. E cada turma de alunos estão em gerações diferentes. As crianças estão numa, os adolescentes estão outra. Os adultos de 25 anos, eles são outra geração. E cada uma dessas aí eu preciso aprender e aprender como ensinar. E a música funciona muitas vezes como uma terapia, né? Que sempre, ajuda sempre em várias áreas da vida. Então, é bem importante esse trabalho que você faz. E como essa parte da psicologia social, eu estudei bastante, então ela já está embutida no saber e ela quer usufruir isso nas aulas de piano também. Né? Então, daí, toda essa parte de psicologia, eu estou colocando nas aulas. Pra gente finalizar agora, então, que eu acho que já passamos por tudo, não sei se faltou alguma coisa, se quiser daí você fala também. Mas eu gostaria de saber se você tem ainda projetos futuros, se pretende continuar dando aulas por muito tempo, quais são as suas ideias? Bom, eu acredito que a aula até o fim da vida, né? Porque o que eu mais gosto de fazer na vida hoje, se fosse fazer essa pergunta, é dar aula. Uma época era tocar, mas hoje eu acho que eu me emociono muito mais, eu acho que é muito mais proveitoso eu passar o conhecimento que eu tenho do que eu ficar parada. Então, acho que a gente pode contribuir, sim, cada vez mais com o mundo. Se não é o mundo inteiro, é a pessoa que está do nosso lado. Então, para acabar mesmo, eu pensei em mais uma pergunta aqui que eu gostaria de te fazer. Que conselho você daria para alguém que tem vontade de começar na música, na arte, a tocar instrumentos, mas não conseguiu ainda, às vezes por medo, por receio de não ser bom o suficiente, ou às vezes por falta de dinheiro para isso? Olha, vai em frente, porque músico todo ser humano é. Só que tem uns que não descobriram ainda, mas todos somos músicos. Então, a gente tem todo o potencial. Todo ser humano tem o potencial de ser músico, sim. E vai em frente, faz aula. E se gostar de algum instrumento diferente, procura um instrumento que se adapta melhor, o som que gosta mais. Se é piano, se é outro instrumento... Compensa, porque fica mais inteligente. Está certíssima. Muito obrigada, Raquel, por ter aceitado meu convite, por compartilhar a sua história, também por compartilhar por aí seu conhecimento com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Acredito que você está fazendo muito bem para a cultura, para a arte da nossa cidade. Eu amei o evento da Noite de Gala do ano passado, então eu já deixo aí também o convite avisado, porque ela já falou que esse ano vai ter de novo e vai ser melhor do que no ano passado, não é? Vai. Os alunos estão tocando melhor ainda. Então, o show é eles que vão fazer. Aí tem o show de um aluno individual que já vai fazer, super capaz. Agora, dia 25 de julho, o Gabriel, ele vai fazer um recital sozinho. Que chique! Então, aonde vai ser? Vai ser ali no Cine Teatro. Né? Então, dia 25 de julho, já estamos aí com o aluno dando show sozinho. Então, já fica o convite aí também. Muito obrigada mesmo, Raquel, novamente. Obrigada a você que está assistindo a gente e assistiu até o final. Eu vejo vocês no próximo episódio do Fora de Série. Até mais!